E aí, galera? Caramba, acho que tem bastante gente nova. Quem que veio pela primeira vez? Levanta a mão. Para, não veio, não. Legal, massa. Gente, engraçado, né? Tipo, a gente vai falar de adoração e eu sou um dos ministros de adoração, né, daqui do Louvor, mas não foi combinado. E a primeira coisa que eu queria falar é, tipo, em relação a como que Deus me deu a palavra de hoje, né? Eu tinha já preparado a palavra, isso na quinta. Já tinha começado a preparar a palavra. Como a adoração é um tema muito abrangente, né? Tipo, envolve muitas coisas. E aí eu estava anotando, enfim. Aí, quando foi sexta, ontem, a gente veio para cá ensaiar. Quem é do louvor sou eu, o Jessé, o Biel, a Yasmin, o Will, o João, que não está aqui. Mas ontem só deu para vir eu, o Biel, o Wilkias e a Yasmin. E a gente chegou, né? A gente ensaiou normal. E aí depois a gente foi fazer um momento de adoração, né? A gente foi orar e tal. E o Senhor falou muito forte nos nossos corações sobre algumas coisas. E aí, engraçado, tipo, eu já tinha preparado a palavra, só que aí eu mudei tudo. Eu conversando com o Biel, ele falou assim: não, que tal tu fazer, tu organizar pontos com o que o Senhor falou com a gente hoje, né? Isso foi ontem. E aí, amém. Então, vamos lá, tipo assim, vão ser 4 pontos, e aí a gente vai falar sobre, cada ponto é o que o Senhor falou no meu coração, no coração do Biel, no coração da Yasmin, no coração do Wilkis. Mas antes de começar, eu achei legal que o pessoal, tipo, eu estava vendo uma pregação, né? E aí o pessoal geralmente fala, né, que o louvor é a preparação para a palavra. Aí, na verdade, a palavra devia ser a preparação para o louvor. Para a gente, tipo, aprender, através da palavra, o que é o louvor. Mas aí vocês vão entendendo. E vamos lá. Primeiro ponto, se você quiser anotar no seu celular, enfim, é a essência, né? A essência foi... Eu coloquei aqui como uma das coisas que o Senhor falou para Yasmin. E a essência, eu queria falar para vocês, tipo, no sentido de qual a nossa essência. Por que nós estamos aqui? Por que o Senhor nos criou? Na verdade, o Jaceli já falou, né? A gente já falou sobre isso hoje, que nós somos criados com o objetivo de adorar a Deus. Então, na verdade, nós, seres humanos, somos seres adoradores. A questão é o que você está adorando, o que a gente está adorando. Porque, se vocês pararem para pensar, tipo, em todas as culturas... sempre tem alguém adorando, né? Nem que seja tipo alguma coisa ou um deus ou mais de um deus, né? Desde tipo do índio até o árabe, eles adoram alguma coisa. Então, nós somos seres adoradores. E continuando falando de essência, né? O pessoal também fala muito que nossa geração hoje é uma geração que tem perdido a essência. Principalmente a essência do louvor, né? E, de fato, muitas igrejas não perderam a essência da adoração. Cantam mais da boca para fora, se preocupam mais com o método. E até quando isso, né? A gente está aqui... Eu achei muito massa a gente falar sobre isso, porque é muito essencial a gente, como igreja, saber o que é a verdadeira adoração, saber que não importa o método. E para a gente entender a essência do louvor, vocês lembram que eu falei sobre a palavra devia ser a preparação para o louvor. Por quê? Porque, na verdade, tipo, segundo a Bíblia, há 2 coisas que são mais importantes do que a música, do que o canto, não do que o louvor, mas do que a música em si. Vocês vão entender. As 2 coisas que são mais importantes é a palavra de Deus e a oração. E foi algo até que eu falei no meu devocional essa semana, o devocional do grupo. Não sei se vocês... Acho que a maioria da galera viu, né?
E eu falei sobre isso, sobre a palavra de Deus e a oração ser, na verdade, a essência da adoração, entende? E lembrando que, tipo assim, quando a gente fala de... Agora vamos falando de louvor. O louvor, a essência do louvor não necessariamente é uma canção que você canta. Por quê? Porque na Bíblia mesmo tem, tipo, canções sobre lamentações, canções de alegria, canções tristes. Ou seja, a canção, quando você está cantando, nem sempre você está louvando a Deus. O que é louvar a Deus? Louvar a Deus é você dizer, exaltar o nome dele. Tipo, você é santo, você é maravilhoso, você é rei. Isso que é louvar a Deus. E logo, a essência da adoração, né, como eu falei, é a palavra de Deus, é a oração. E se essa essência tem a ver com a palavra, tem a ver com a adoração, na verdade, me perdi um pouco, mas assim, a palavra de Deus e a oração, por que elas são a essência da adoração? Porque é através da palavra que a gente conhece a Deus. Eu também falei isso no meu devocional. Não tem como a gente adorar aquilo que a gente não conhece. Ou seja, quando eu leio a palavra é o manual do cristão, né? Então, quando a gente está lendo a palavra, a gente está conhecendo a Deus. A partir do momento que quando a gente está em oração, a gente está em intimidade com Deus. Então, é essencial que, para a gente entender o que é adoração, a gente entenda primeiro a buscar a palavra de Deus, a buscar um tempo de intimidade com Deus. E, além disso, quando a gente fala de palavra, a gente pensa também em pregar o Evangelho. Eu vejo que muitos jovens, hoje em dia, na igreja, se preocupam mais em chamar os amigos do que, de fato, pregar o Evangelho. E o que o Senhor quer é que a gente abra a nossa boca e pregue o Evangelho. O que o Senhor mostrou? O que é a essência? A essência é o Senhor, Jesus, na verdade, indo lá com os discípulos, indo por todos os cantos e pregando e falando. Então, não se limitem a apenas chamar. Eu falo isso porque eu me coloco nesse lugar, de muitas vezes achar que, eu chamei meu amigo para ir para a igreja, ele veio e pronto, fiz o meu papel. Só que, na verdade, vão existir pessoas que não adianta você chamar. Você tem que ir lá, você tem que mostrar, você tem que pregar. Com as suas atitudes, a pessoa vai viver ao Senhor. Não é através de um convite. Bel, bora ali na igreja? Ele vai falar, não. Mas aí eu chego e começo a mostrar o meu testemunho, eu começo a pregar o Evangelho, e aí ele vai perceber, caramba, tem alguma coisa diferente na Thalita. Vou lá ver o que é esse culto, como é que é. E, então, não se prendam a apenas chamar alguém para o culto. De fato, comecem a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho no lugar onde você estiver. Porque o Senhor nos ensina que essa é a essência. A essência é ser luz e pregar onde quer que a gente vá. E partindo para o segundo ponto, detalhes. Detalhes foi a palavra que o Senhor falou com o Will. E aí, quando eu fui escrever sobre esse ponto, eu fiquei mas detalhes... Como assim detalhes? Aí, detalhes para nos aproximar de Deus ou detalhes que fazem nos afastar de Deus? Na verdade, são os dois. Nós temos que estar atento aos detalhes que fazem a gente ser um verdadeiro adorador e aos detalhes que fazem a gente perder essa essência de verdadeiro adorador. E um dos detalhes que a gente precisa estar atento é... Vamos primeiro, um dos detalhes que a gente tem que estar atento é entender o que significa adoração. Gente, praticamente todas as vezes que a palavra adorar aparece na Bíblia, ela vem com o significado de prostrar-se. No sentido de realmente se prostrar a algo, se render a algo. Então, no momento que você está se prostrando a Deus, né, no caso, você está se colocando numa posição de total vulnerabilidade. Vocês concordam?
Você está aqui abaixado, você pode ser atingido por qualquer lado, enfim, você está totalmente vulnerável. Ou seja, esse é o detalhe, na verdade, é a gente entender que adorar a Deus é estar totalmente vulnerável na presença dEle. Ao ponto de que eu não me importo o que as pessoas estão olhando, se as pessoas estão achando estranho a minha adoração, se, sei lá, pode ser qualquer coisa que a pessoa estiver pensando de mim, mas eu não estou nem aí. Eu só quero me prostrar a Deus, eu só quero me adorar a Deus com tudo que eu tenho e estar ali totalmente vulnerável. Porque adorar a Deus é responder tudo que Ele é com tudo que nós somos. Foi uma das coisas que a Duda falou no devocional dela. Tá espelhando aí? Abre aí a Bíblia em Marcos, capítulo 12. Versículo 29 e 30. Marcos 12. Vamos lá, vou ler. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, e o único Senhor. 30. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Nós devemos, é o que eu acabei de falar, nós temos que responder a Deus tudo que Ele é com tudo que nós somos. A Dudela falou sobre isso. Por que o Senhor nos exige isso, né? Se você escutou o devocional, você vai lembrar do que eu vou falar agora. Por que o Senhor exige esse amor de nós? Por que o primeiro mandamento é esse? Porque o Senhor, Ele nos ama. Por isso que Ele exige isso. Porque Ele sabe que a partir do momento que a gente colocar outra coisa no lugar dEle, que a gente priorizar outra coisa no lugar dEle, só vai acarretar destruição na nossa vida. Então, o Senhor, Ele nos exige algo, que é a gente amar Ele incondicionalmente, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Ele exige isso por puro amor. Por puro amor. Muito louco isso. E outra coisa, se vocês quiserem saber mais detalhes, porque, como eu falei, o tema adoração abrange muita coisa, mas a gente falou sobre isso no devocional dessa semana. Vocês que estão vindo pela primeira vez na igreja, não sabem do que eu estou falando, a gente tem um grupo que lá a gente manda toda semana devocionais da galera, né? E aí a Bia falou sobre uma coisa muito massa, que é a adoração de Davi. Então, Davi, ele foi um exemplo de adorador para cada um que está aqui. Nossa, os cânticos de Davi, né? Lá, a Bia botou Salmo 150, a coisa mais linda. E, cara, estudem Davi, estudem como que Davi adorava a Deus. E agora, beleza. Agora vamos falar sobre os detalhes que fazem a gente se afastar do Senhor. Cara, um dos detalhes que a gente tem que estar atento é o nosso foco. Como assim o nosso foco? Satanás, ele nos rodeia o tempo inteiro querendo que a gente tirar o nosso foco do que está acontecendo, da nossa adoração. Por quê? Para quem lê o livro da Escola de Líderes, né, vai entender. Satanás, ele era ministro do louvor. Ou seja, ele sabe mais do que ninguém a importância que é você ter você estar ali adorando a Deus. E, portanto, ele quer, acabar com o teu foco. Ele não quer que tu adore a Deus verdadeiramente. Na hora do culto, eu tenho certeza que, alguma vez... Eu já passei por isso, então eu tenho certeza que já passaram também. Você está aqui, e aí o louvor está meio estranho, aí tu começa a reparar, a menina errou o tom, e a bateria está muito alta. A pessoa começa a reparar nos defeitos, e aí pronto, tira o foco de tudo. E é isso que Satanás quer. Ele só quer que tu preste atenção em qualquer outra coisa, a não ser a tua adoração a Deus, a não ser tu entregar o teu 100% a Deus. E entendam que eu estou falando assim, mas isso é muito sério. A partir do momento que você entra na igreja, existe uma guerra tentando te impedir de tirar o foco da presença de Deus.
Existem travas que querem te impedir de se entregar 100%, eu não sei, pode ser o medo, pode ser insegurança, pode ser, cara, com medo do que as pessoas vão pensar. Então, entendam que, tipo, a partir do momento que você chega aqui, você está em guerra. Então, não permita que o Senhor, não permita que você seja desarmado, não. Que você seja atingido por essa armadilha de Satanás, que ele quer tirar o teu foco. E, além disso, outro detalhe que eu coloquei é que o inimigo, ele tenta nos tirar, ele tenta fazer com que a gente duvide da magnitude do amor de Deus. Como assim? Uma vez eu estava vendo uma pregação, aí o pastor falou que existe a jornada do cristão. O que é essa jornada? Tipo assim, a gente tem que reconhecer que nós não conhecemos o amor de Deus por completo. E no dia que a gente entender isso, a gente vai ser perfeito. No dia que a gente entender o tamanho do amor de Deus, a completude do amor de Deus, a gente vai ser perfeito. Porque a gente não vai pecar, a gente não vai fazer nada. Porque, cara, Deus me ama e eu entendo e eu conheço o amor dele. Ou seja, a gente nunca vai entender. E o que acontece é que, por muitas vezes, a gente duvida do amor de Deus e tenta preencher com outras coisas. A gente duvida do amor de Deus e tenta preencher, sei lá, com pessoas, com entretenimento, não sei. Então, a nossa jornada como cristão é expandir e entender quão amado nós somos. E Satanás não quer que a gente reconheça isso. O Satanás, ele quer que a gente duvide do amor de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, se você puder abrir a Bíblia também, eu falei até sobre isso na última vez que eu preguei. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. Ele vai falar sobre o amor. Só que ele vai falar sobre o amor de Deus. Presta atenção. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Gente, eu falei isso da outra vez e, cara, é esse amor. Esse é o amor de Deus que a gente nunca vai entender. Porque não existe uma pessoa aqui na Terra que possa nos dar esse amor. Não existe um só ser humano que possa entregar esse amor perfeito que eu acabei de ler para vocês. Então, lembrem-se todos os dias que vocês foram encontrados pelo amor de Deus. Que vocês... Cara, eu não sei se vocês já foram encontrados pelo amor de Deus, mas a primeira vez que eu fui encontrada pelo amor de Deus, nossa, foi muito constrangida. Eu creio que foi no primeiro culto que eu vim aqui e eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar e chorava e parece que não tinha fim. Porque é um sentimento que você não sabe explicar, é um amor que sufoca e você fica, meu Deus, o que é isso? Eu nunca senti isso antes. E se lembrem todo dia, se vocês já sentiram isso, se lembrem todos os dias desse momento. No momento que vocês foram encontrados pelo amor de Deus, no momento que vocês foram totalmente constrangidos. E se você ainda não encontrou o amor de Deus, se você ainda não passou por esse momento, meu filho, vai acontecer algo muito louco ainda hoje, viu? Se preparem. E peçam para Deus. Se você ainda não passou por esse momento, peça a Deus, Senhor, que eu venha sentir esse amor que as pessoas falam, que eu venha me sentir constrangido por isso. E amém. Terceiro ponto. Unidade. Terceiro ponto, falando sobre unidade, que foi a palavra que o Senhor falou para o Biel. E deixa eu ver aqui o versículo. Estou respirando forte, né? 1 Coríntios 12, versículo 12
e 13. Abre aí a Bíblia, gente, para vocês acompanharem. Vamos lá. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Amém, galera? Que amém morto. Sim, vamos lá. Tá, o que tem a ver isso aí que eu estou falando? Gente, imagina um corpo. Imagina o teu pé querendo ir para um lado. Imagina o teu pé direito querendo ir para o lado esquerdo. E o teu pé esquerdo... Não. Me confundi. Imagina esse pé aqui querendo ir para lá e esse pé querendo ir para o outro lado. Pronto. Não ia dar muito certo. Não ia dar muito certo. E assim como nós somos o corpo, né? O Senhor é a cabeça. É como se fosse um exército mesmo. A gente está todo de camisa de exército aqui, é um ato profético. E imagina aí, um exército tem o capitão, o general, que é o cabeça, que comanda tudo, vocês sabem? Sabe, Bel? É capitão ou é general? Tanto faz. Tá, então o general, ele é o cabeça e ele vai falar para os soldados onde deve ir. Entende? Então, nós, como somos um corpo, nós temos que andar em unidade e adorar em conjunto. Porque quando o general fala, vão para a esquerda, beleza, todo mundo vai para a esquerda. Aí o general fala, vão para a direita. Eu fui para a direita, tudo bem. Eu juro que eu sei. Juro não. Diante de Deus, eu sei o que é esquerda e direita. Mas vamos lá. Todo mundo para a esquerda, todo mundo para a esquerda. Todo mundo para a direita, todo mundo para a direita. Todo mundo para a esquerda, todo mundo para a esquerda. Ou seja, quando tem o cabeça, tudo fica muito mais fácil, porque aí você só vai recebendo a ordem e vai seguindo. Ou seja, gente, não tem como a gente ser um corpo e a mão está adorando uma coisa e o pé está adorando outra. Nós somos um corpo, nós somos a Igreja de Cristo, nós precisamos estar em unidade e adorando a Deus em conjunto. A gente precisa estar conectados, entendendo isso. E vou falar mais uma vez sobre o devocional que a gente fez no grupo. A Rachel, ela falou uma coisa muito legal sobre a gente adorar a Deus em tudo que nós fizemos. Adorar a Deus em tudo que nós fizemos. Ou seja, nós somos adoradores de plantão. E eu já falei da Bia, né? Que a Bia falou sobre adorar como Davi. A Bel, ela falou algo muito massa também, que ela falou sobre Miriam. Miriam é uma personagem da Bíblia, uma personagem da Bíblia, acho que era irmã de Moisés, se eu não me engano. E ela teve um momento lá que eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho, e a Miriam começou a dançar e começou a contagiar todo mundo. E com essa história toda, ela quis dizer que, cara, você deve adorar da forma que você se sentir melhor. Não é sobre, todo mundo está levantando a mão e sim, então beleza, então eu sei que eu tenho que ficar assim, levantando a mão. Não, então se está todo mundo só aqui, então eu vou ficar só aqui. Não, você tem que se sentir da forma que você se sentir melhor. Se você se sentir bem dançando, se você se sentir bem gritando, se você se sentir bem deitado no chão, amém. É assim que é para adorar. Não é algo tipo uma regra. O Senhor, ele se manifesta de maneiras diferentes. Assim como existem pessoas que gostam de rap e existem pessoas que não gostam de rap. Assim como existem pessoas que preferem... Assim como existem pessoas que não gostam de rap, assim... Ou seja, cada pessoa o Senhor se manifesta de uma forma diferente. Então, não tenha medo de se entregar e o que tiver de acontecer, vai acontecer. Fazendo um resumo, né, sobre o que a gente falou agora, sobre unidade.
nós somos um corpo, então nós devemos andar em conjunto e adorar a Deus em conjunto. Não podemos ir um pai para o lado e o outro ir para o outro. Tem que estar tudo em alinhamento. Amém. E o último ponto que eu queria falar com vocês foi o que o Senhor falou comigo, né? Eu estava com isso, assim que eu cheguei, a gente começou a adorar e tal, e aí o Senhor falou isso comigo em relação ao vinho novo. Eu sinto que nós precisamos experimentar algo novo como igreja, e independente da estação, né? Porque a gente está... Não. Travou. O nome da nossa rede de jovens é Seasons, ou seja, estações. E a gente passa por várias estações, outono, inverno, mas independente da nossa estação, o Senhor, Ele derrama algo novo na nossa vida. E eu creio que a gente precisa experimentar algo novo. Não vou pedir para vocês abrirem. Lá em Mateus, capítulo 9, o Senhor ele vai falar sobre o vinho novo no odre velho. Não precisa abrir a Bíblia, mas ele fala em outro contexto, mas no que eu venho pegar aqui. O odre era o lugar onde o pessoal armazenava o vinho naquela época. E não tem como o vinho novo ser armazenado no odre velho. Ou seja, não tem como você derramar algo novo se você é um odre velho. Então, entendam que vocês têm que se renovar em Deus e entendam que para a gente viver e para a gente receber esse vinho novo, a gente precisa, às vezes, sacrificar algumas coisas que fizeram, às vezes, a gente chegar até aqui. Eu estava vendo o podcast, eu até comentei com os meninos ontem. Estava vendo o podcast do André Aquino, e ele falou que teve uma época que ele teve que simplesmente parar de viajar, de fazer as ministrações. O Senhor falou para ele que ele ia derramar um vinho novo na vida dele, mas que eles tinham que parar por um tempo. E ele parou. E, cara, o que fez ele ser quem ele é? Foi as ministrações, foi ele sair viajando por aí. Só que o Senhor pediu para ele sacrificar aquilo que trouxe ele onde ele estava. Então, nesse momento, pensem o que você está precisando sacrificar. Não sei, às vezes é o tempo que você passa com seus amigos. Às vezes, quem já é da igreja, os amigos da igreja. Existem coisas que a gente precisa abrir mão para poder seguir um novo ciclo. E eu me pergunto, né, tipo, o que a gente tem que sacrificar para ver esse novo? Porque a gente precisa entender que a jornada de Deus é cheia de sacrifícios. Todo mundo sabe quem é cristão, cara. A nossa vida é baseada em oração, em jejum, pelo menos é para ser baseada em jejum, em oração, na palavra. Então, nós como cristãos, nós temos que entender que se a gente não estiver sacrificando alguma coisa, pode ser qualquer coisa, tem alguma coisa errada. Entendeu? Às vezes é por isso que você não consegue dar o seu 100% aqui. Você tem que sacrificar alguma coisa. Porque não é sobre... Agora falando da adoração. A adoração não é sobre algo que você gosta, é sobre algo que o Senhor gosta. Não é sobre a canção que você gosta, a canção que você sabe. Eu vejo muitas vezes as pessoas presas a música, tipo, eu só vou adorar, só vou dar meu 100% quando for a música que eu conheço. Véi, nada a ver, não é sobre o que você conhece, o que você sabe, o que você não sabe. Sobre Deus, cara, você está aqui, você está para adorar, independente da música, independente se o som não está bom, entende? Lembrem-se que vocês nasceram para adorar. Nós somos seres adoradores. Então... Cara, onde você estiver, lembre-se todos os dias que você nasceu para adorar. Então, independente do que estiver acontecendo, eu vou adorar. Eu nasci para isso. E, seguindo, a adoração ela é algo muito... É a última coisa que eu vou falar. Se vocês quiserem já ir para o louvor, se posicionarem.
A adoração, ela é algo muito importante, porque ela nos faz esquecer tudo que está à nossa volta. Então, se você chegou na igreja e você saiu do mesmo jeito, é porque você não adorou a Deus da maneira certa. Porque a partir do momento que você chega aqui e você começa a adorar a Deus, você esquece tudo. Você esquece seus problemas, você esquece o que está passando no teu trabalho. Então, a adoração, ela de fato, ela é um renovo para a nossa alma. Então, se você não sai daqui renovado, você não recebeu o que você tinha para receber. E bora lá. Queria que vocês ficassem de pé. A gente vai adorar agora. Amém? Gente, queria que vocês afastassem as cadeiras, assim, ó, para os lados. Galera discipulado, quiser ajudar aí, vai, Samuel, ajuda. Tirem as cadeiras, porque quero que vocês se sintam bem à vontade para adorar agora.